Público da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Boa noite, meus queridos amigos. Mais uma vez, com o nosso programa Espiritismo em Foco. E hoje é dia 31 de outubro, ou seja, o programa do mês. Nós estamos recebendo aqui meu querido amigo Ciro de Castro, lá de Araruama. E ele vem falar para a gente sobre a unificação espírita e Jesus. Tá ok? Depois ele vai dizer o nome do Centro Espírita, que falou para mim, mas eu já esqueci. Mas se quiser falar agora, pode falar. Qual no Centro Espírita você está? Sociedade Espírita Sem Fronteiras, Fazendinha Araruama. Fazendinha Araruama, então. Daqui a pouco nós vamos bater um papo legal com ele. Hoje, nós tínhamos falado que hoje nós íamos fazer o sorteio, mas como o meu amigo Henrique estava de férias, ele ficou quase um mês de férias, né, com toda, né, justiça, hoje ele está de volta. Então, ele está ao lado do telefone para você ligar, para você poder participar do sorteio que nós vamos fazer, então, semana que vem. Tá ok? Como nós tínhamos poucos nomes de pessoas que ligaram, e a gente precisa de mais pessoas, porque nós temos bastante para sortear, então nós vamos dar oportunidade a mais pessoas para concorrerem ao sorteio. Então, você pode ligar hoje. O telefone está aí na telinha, 2648-9008. Você liga, que o Henrique já está aí ao lado, para anotar o seu nome, o telefone e o bairro. E se quiser também ligar para fazer perguntas para o Ciro sobre o tema de hoje, também pode ligar, que vai participar também do sorteio. Ligou, vai participar do nosso sorteio. Tá ok? Semana que vem, nós vamos ter meu querido amigo Edmundo, da Casa René Peça, e ele vai falar sobre o mandamento maior. Então, como nós estamos aí, entrando novembro, dezembro, mês, né, Natal, nós vamos falar muito, né, agora nesses próximos programas sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre as parábolas de Jesus. Já vemos, né, falando alguns programas. Vamos falar das palestras. Essa semana agora, quinta-feira, às 8 horas, lá no Ceareiros do Bem, meu querido amigo Marcelo Turra vai fazer. Semana passada seria ele, mas ele adoeceu, não pôde fazer a palestra, então ele falou que quinta-feira agora estará lá no Ceareiros do Bem fazendo o tema Eu Vim para que tenham vida, Jesus. Então, Marcelo Turra no Ceareiros, 8 horas, quinta-feira agora. Na Casa René Peça, hoje, às 8 horas, a Bianca e o Lenilson, né, lá do Grupo Espírita Fraternidade de São Pedro, vai falar sobre superando os vícios. Então, hoje, na Casa René Peça, às 8 horas, Lenilson e a Bianca. Trabalhadores de Jesus, dia 2 agora, quarta-feira, às 20 horas, Rosemary Estevam, lá do Trabalhadores de Jesus, ela vai falar sobre reflexões sobre a morte.
E dia 6, domingo, às 18 horas, meu querido amigo Paulo Jorge vai falar sobre a superação da dor. Então, essas palestras, tanto a de quarta-feira às 20 horas, como a de domingo às 18 horas, são transmitidas ao vivo pela internet. Entra lá em www.cetj.org.br, você assiste a palestra ao vivo. Vamos falar aqui então agora da palestra que vai acontecer domingo agora às 18 horas, da AMI Lagos, né, que é a Associação Médica Espírita da Região dos Lagos. A palestra pública, o tema é a imunidade e o processo do adoecer na visão espírita. O palestrante é o Dr. André Luiz Faria, médico infectologista. O local será lá no Centro Espírita Leão Denis, na nova sede, que é lá na rua Piracicaba, número 1, no Parque Burle. Então, dia 11 agora, dia 6 agora, de novembro, às 18 horas. Então, estão convidando a todos. O Davi, coloca o cartaz aí do teatro. Isso aí é o cartaz do teatro da peça de Francisco de Assis, que vai ocorrer agora sábado também, agora dia 6, sábado não, domingo, né? Dia 6, às 19 horas, no Teatro Municipal Dr. Átila Soares, que é o Teatro Municipal de São Pedro da Aldeia. Preço de R$20. Esse pode ser comprado lá na hora, ou se quiser antecipar, pode comprar também lá na Secretaria do Centro Espírita Trabalhador de Jesus, que eles estão vendendo lá. Então, ao preço de R$20, tá? Então, essa peça Francisco de Assis, no Teatro Municipal de São Pedro da Aldeia, agora no domingo, às 19 horas, ok? Então, nós vamos passar então rapidinho a um apoio cultural, a gente já volta já para conversar com o Ciro sobre o tema de hoje. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bon. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Então nós voltamos do nosso apoio. O tema hoje do nosso querido amigo Ciro é a unificação espírita e Jesus. Então ele vai falar para a gente sobre o espiritismo, sobre a doutrina espírita, sobre Jesus, onde que está, né? O que tem a ver a doutrina espírita com Jesus, né? Com os ensinamentos do nosso mestre. Mas antes de ele começar a conversar com a gente, nós vamos pedir que ele faça uma oração para todos nós, para que nós aqui no estúdio, vocês aí nos seus lares, a gente possa entrar numa sintonia legal, bacana, para que a gente possa, com a ajuda dos espíritos amigos, dos espíritos responsáveis pelo nosso programa, que nos auxiliam, a
a gente possa fazer um programa que tire o máximo de dúvidas das pessoas. E se quiser também, tiver dúvida, pode ligar, fazer a pergunta para o Ciro, que ele vai responder com todo carinho. Então vamos fazer a oração junto com o Ciro. Senhor Jesus, aqui estamos, divino amigo, no intuito de comunhão de pensamentos e diálogo enobrecedor de ideias. Que tu possa permitir o amparo espiritual dos mentores do nosso Estado, regidos por Lins de Vasconcelos, na certeza de que tu és com todos nós. Inspira-nos, Mestre, as boas ações, as boas palavras, mas acima de tudo, o sentimento de amor e de caridade, que às vezes ainda nos falta. Perdoai as nossas dívidas, Mestre Jesus. E tendo a certeza de que tu estás sempre conosco, te agradecemos mais esta oportunidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, então vamos começar a conversar, meu amigo Ciro, né? E falar para a gente sobre a unificação espírita e Jesus. Então, para a gente começar a entender como é que a gente tem que fazer, então qual seria então o modelo de comportamento moral que o Espiritismo nos ensina? O que nós aprendemos lá nas casas espíritas? Boa tarde, Renato. Boa tarde, Zé Marco. Boa tarde, senhores e senhoras telespectadores. É com imensa alegria que a gente retorna aqui à cidade de Cabo Frio, a este venerando programa Espiritismo em Foco, que há tanto tem contribuído para o esclarecimento espírita, né, e também nos ajuda sempre na solução dos nossos problemas através do conhecimento espírita. Já nos é dito, Renato, na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec, muito sabiamente, pergunta aos venerandos da luz: qual o maior guia e modelo para a humanidade? Conforme tradução do nosso querido irmão José Herculano Pires, já nos traz, conforme direto do francês de Allan Kardec, vede Jesus. Então, Renato, Jesus é o modelo e guia para qualquer situação, seja em reuniões espíritas, seja no nosso dia a dia, seja no nosso lar, seja na nossa casa, seja na casa espírita, seja no hospital. Conforme diz o antigo jargão que aprendemos quando éramos crianças, amar como Jesus amou, muitas das vezes, porque este sentimento ainda nos falta muito. O amor, ele inclui muitos sentimentos, como caridade, fraternidade, solidariedade. Todos esses atributos morais, Renato, vão nos levar à conquista da nossa felicidade, à conquista de conseguirmos vencer as nossas más inclinações, as nossas provas e as nossas expiações. Se cada um de nós pudesse fazer a nossa parte, com certeza o mundo estaria muito melhor. Ok. Legal. Eu queria que o nosso câmera focalizasse a camisa maravilhosa do nosso Renatinho. Parece um tomate maduro. Olha só. Você gostou, você gostou. Renatinho do tomate. Você gostou da minha camisa? Gostei da camisa. Você sabe que eu adoro camisa vermelha, né? Não sei porquê. Ciro, a gente vê dentro do... eu queria dar um recadinho. Já ia esquecendo. Você que está nos assistindo e quer fazer uma pergunta sobre o assunto, o tema de hoje, ao Ciro, é só ligar e fazer a pergunta. Se você não quer fazer a pergunta, mas quer participar do sorteio do livro, vai ser hoje? Não? Sábado que Segunda-feira que vem, faz a perguntinha hoje
vai para o arquivo e segunda-feira nós vamos sortear os livros. Você pode ligar para o nosso programa, 2648-9008. Não precisa fazer a pergunta, se não quiser, é só dar o nome e o bairro e o número do telefone, vai participar tranquilamente. Ciro, que não é Gomes, movimento espírita e doutrina espírita é a mesma coisa, não é a mesma coisa, e se não for, qual é a diferença? Movimento espírita e doutrina espírita. Zé Marco, muito obrigado pela pergunta. Movimento espírita e doutrina espírita são duas coisas completamente distintas. A doutrina espírita, ela está todo o seu compêndio na codificação, as suas ideias, seus pautamentos científicos, filosóficos e religiosos. O movimento espírita, quem dá a engrenagem são os homens, Zé Marco. Então, assim como em qualquer doutrina ou como em qualquer outro meio social, os homens são imperfeitos. E devido a nós ainda sermos imperfeitos, não vamos encontrar perfeição em qualquer lugar que seja. Por quê? Porque muitas das vezes a gente confunde a doutrina com os homens, com a postura dos homens. Já tive, Zé Marco, muitos amigos que falaram para mim a seguinte forma: Ciro, eu não vou mais ao espiritismo porque o coordenador do grupo de estudo fez isso, ou porque o presidente da casa espírita fez aquilo. O presidente da casa espírita, o coordenador do grupo de estudo é um homem, como qualquer outro, passível de erros, passível de acertos também. E não é por causa disso que nós vamos nos decepcionar com a doutrina espírita, porque ela é perfeita, ela está ali. Conforme tive a oportunidade de dizer aqui inicialmente, cada um de nós deveria fazer a sua parte. Então, quando nós conseguimos separar isso, nós vamos conseguir compreender e estabelecer muito melhor este paralelo. E vamos conseguir praticar o espiritismo muito melhor. Porque os homens ainda dependem muito de compreensão, de perdão, de carinho, de fraternidade, de todos aqueles sentimentos que nós falamos aqui no início. Então, a gente conseguir separar o movimento espírita da doutrina espírita se faz muito importante, Zé Marco, porque senão amanhã, porque fulano pensa diferente de mim. Só porque fulano pensa diferente de mim, eu não gosto mais desse fulano. É verdade. E, infelizmente, isso tem sido algo um pouco recorrente entre nós. E a doutrina espírita não tem nada a ver com o movimento espírita, né? O movimento espírita é feito por homens, por pessoas que são falhas, né? Pessoas que erram. Mas a doutrina é maravilhosa, então as pessoas têm que entender isso. E, infelizmente, isso acontece mesmo, né? A gente conhece muitas pessoas que já trocaram para 2, 3, 4, 5 casas diferentes, porque não concorda, porque o dirigente falou alguma coisa, a pessoa acha que é para ela, né? Aí o tal do milindre, né? Que as pessoas se milindram e começam... E também, Renato, existe também a direção contrária, que é fazer do coordenador do grupo de estudo ou mesmo do presidente da casa espírita um Deus. Como se ele fosse o todo-poderoso, vamos dizer dessa forma, né? Fosse perfeito, como se fosse uma grande autoridade em cima da doutrina espírita, muitas das vezes o colocando acima de Jesus, por exemplo. É verdade. É verdade. Então você falou que a doutrina espírita é uma coisa, o movimento espírita é outra. Agora me diz para mim, o movimento espírita é organizado como nas igrejas, como a gente vê? Como é que funciona esse movimento espírita? Perfeito, Renato. Sim, de certa forma, filosoficamente falando, o movimento espírita ele possui sim uma organização, mas só que o espiritismo não possui hierarquia sacerdotal. Hierarquia sacerdotal é termos padres, é termos pastores, ou seja, pessoas que sejam os famosos arrebatadores de ovelha. No espiritismo não existe a hierarquia sacerdotal, existem as organizações que são necessárias a um corpo jurídico, ao corpo humano, ao corpo das leis dos homens, para que as coisas possam caminhar, né? E geralmente quem está acima são aquelas pessoas que têm uma maior quantidade de tempo, que têm
mais tempo para se dispor para a doutrina, porque, infelizmente, né, o peso de cada um realmente é diferente. Cada um de nós tem um esforço que nos cabe. Então, por exemplo, se eu pretendo ser um dirigente espírita, se eu pretendo ser um presidente de casa espírita, eu tenho que ser uma pessoa que eu me disponho de tempo, eu tenho que ter conhecimento da doutrina espírita, eu tenho que ter conhecimento dos ensinamentos de Jesus, eu tenho que ter conhecimento de Allan Kardec, e a gente sabe que isso não é fácil, que isso não funciona dessa forma. E a organização em si, há em diversas outras esferas, como, por exemplo, na cidade de Cabo Frio, nós temos o 34º Conselho Espírita de Unificação, que é a reunião, se eu não estiver enganado, de 7 instituições dos municípios de Cabo Frio, Arraial do Cabo e Búzios, não é isso? Isso. Então, essas casas precisam estar juntas, comumente conversando, dialogando, fazendo movimentos que sejam importantes para a doutrina espírita, como, né, acaba por se encerrar, né, o 50º mês espírita da cidade, que foi muito bonito. Termina hoje. Exatamente, termina Búzios. hoje, ainda em Búzios, né? Então, quer dizer, ainda dá tempo de pegar um pouco desse movimento, que é muito bom estar em comunhão, estar em convivência com outros amigos de outras instituições. E o seu daqui, né, ele é subordinado a um conselho maior, que é o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, o famoso CERJ, que congrega as 704 instituições adesas espíritas do Estado do Rio de Janeiro. Ciro, a Igreja Católica tem um padre, um sacerdote, que comanda as atividades daquela igreja durante muitos anos. Uma igreja evangélica tem o pastor. No centro espírita, você falou que não tem hierarquia religiosa. Tá, mas o cara que comanda ali o centro espírita, que organiza, que administra, como é que ele cai do céu ali, pum, ó, vai ser fulano de tal? Não, como é que se escolhe isso? É aleatório? É o QI, quem indica? Como é que se escolhe um indivíduo para administrar e tocar o barco para frente dentro de uma casa espírita? Muito boa pergunta, Zé Marco, que com certeza será de bastante interesse. É uma atividade super simples dirigir um centro espírita na acepção própria do termo. Os irmãos da casa se reúnem, se congregam, né? São os famosos sócios, colaboradores ou mantenedores, nomenclaturas essas obrigatórias pela lei dos homens, simplesmente, que tem que ser regida por um estatuto. Toda instituição espírita tem que ser regida por um estatuto. Então, os irmãos que participam da casa, que colaboram, se reúnem, né? Aqueles que têm uma disponibilidade maior de tempo formam uma chapa, porque, por exemplo, né, se a instituição tiver que prestar qualquer tipo de conta com a Receita Federal, a Receita Federal tem que ligar para alguém que seja um representante da casa para ir lá resolver as determinadas questões. Então, precisam ser pessoas que disponham de um tempo, disponham de um conhecimento, né? Não é totalmente aleatório, né? Allan Kardec sempre nos ensinou, Zé Marco, bom senso em tudo que nós fizermos, né? Então, os irmãos da casa, quando se reúnem, também vamos procurar votar em pessoas que tenham a capacidade de estar coordenando o trabalho da melhor forma possível. Então, você falou em chapa e falou em votar. Então, é uma votação. Sim, exatamente. Então, o pessoal se reúne, frequenta a casa, se reúne, aí vamos supor, eu quero ser presidente. Tá. E o Renato quer também. Nós somos da mesma casa espírita. Aí eu quero ser presidente, o Renato quer. Aí vai ter a votação para ver quem é o cara que vai administrar a casa. É assim? Exatamente, né? Os irmãos se reúnem, cada um apresenta as suas propostas, né? E se eu os seus ganhar, o Renato vai ficar com raiva de mim? Não deveria. Não deveria, né, Zé Marco? Vai passar a perna aqui. Vem cá, é remunerado? Não, não é remunerado. Como é que é feita a remuneração dos administradores da casa? Ótimo. Eu gosto de perguntar esse negócio, porque as pessoas precisam saber, né? Claro, com certeza. O Renato é presidente do Centro Espírita Ceará do Bem. Eu quero saber quanto é que ele ganha lá. A fortuna. É um trabalho totalmente voluntário. Centro Espírita não recebe dinheiro de lugar nenhum, de nenhuma federativa, de nenhum órgão
que esteja acima, não. O Centro Espírita, ele é uma organização totalmente independente. Então, quem se coloca à frente do trabalho é totalmente voluntário, conforme instrução do próprio Cristo, Zé Marco, que nós temos. Dai de graça o que de graça recebestes. Então, nós não temos o direito de cobrar por esse trabalho, né? Tá, mas o Centro Espírita tem água, tem luz, tem papel higiênico, tem que limpar o chão, tem que ter um funcionário para fazer isso. Se o centro não paga ninguém para trabalhar ali, quem paga essas coisas? Já ouviu falar em vaquinha? Então, Zé Marco, esses irmãos que votaram no presidente, eles, né, Tem um quadro de sócios, né? exatamente, se juntam, né, e cada um contribui com aquilo que pode, a fim de poder estar pagando as contas da Casa Espírita. O que também pode estar sendo feito é a promoção de eventos, como nós temos comumente, os almoços fraternos, bazares, cantina, enfim, né, nós temos a venda de livros espíritas, né, a famosa livraria espírita. Então, nós temos diversas formas de estar mantendo o Centro Espírita de acordo com o embasamento de Allan Kardec, devidamente disposto na codificação. Então, eu vou alertar para quem está nos assistindo, se você for a um centro espírita, não precisa levar dinheiro. Porque quem gasta dinheiro no centro espírita são aquelas pessoas que trabalham no centro espírita. Não é isso? O público não vai ganhar dinheiro, né? Exatamente. A doação, ela é totalmente voluntária, Zé Marco. Inclusive, se você quiser doar sem ser sócio da instituição, você pode. Ah, sim, tudo bem. Você pode, com certeza. Mas né? não se pede. Não se pede. A Casa Espírita, que ela muitas das vezes ela vai para o púlpito fazer peditório, aquele dirigente deve buscar os recursos de entendimento num livrinho chamado Conduta Espírita, que possui prefácio de Emmanuel, na época foi psicografado pelo Valdo Vieira e pelo espírito do André Luiz, que já diz que a gente não deve fazer o uso do púlpito espírita ou da tribuna, conforme prefiram o termo, para pedir dinheiro, angariar dinheiro, né, como pagamento de tómbolas e etc., conforme está lá no livro. Isso deve ser totalmente voluntário, né? E o nosso embasamento para isso, Zé Marco, vai estar lá, né, na passagem do óbolo da viúva, que todo mundo conhece, né? Cada um dá aquilo que pode. Uns, graças a Deus, vão poder mais. Outros vão poder menos, mas isso não significa que aquele que deu mais vai ser melhor do que aquele que deu menos. É que nem eu e o Renato. O Renato dá mais do que eu. O óbolo dele é mais gordinho. Exatamente. É verdade. Agora, vem cá. Muito se fala no meio espírita sobre unificação das casas espíritas. Eu queria que você falasse para isso, por que unificar? E eu quero até fazer um comentário sobre isso, depois que você responder, eu quero fazer um comentário. Eu fui numa casa espírita a 2.500 quilômetros de distância daqui de Cabo Frio, e depois eu vou falar sobre isso. Por que unificar? Ok. Unificação, primeiramente, não significa uniformização das instituições. Porque muito se confunde. Nós sabemos perfeitamente que cada instituição tem as suas características diferentes, tem o seu público-alvo diferente, né? Então vamos tirar esse mito que criou, né, que se criou em cima do movimento de unificação. Doutor Bezerra de Menezes, na página Unir e Unificar, que ele trouxe à tona no movimento espírita, né, já nos conclama, né, que solidários seremos união, separados seremos apenas ponto de vista, mas juntos alcançaremos os objetivos dos nossos propósitos. O que quer dizer isso, Zé Marco? Se eu vou no Ceareiros do Bem e eu tenho uma explicação sobre reencarnação, eu tenho que chegar no Centro Espírita Trabalhadores de Jesus e ter a mesma explicação sobre reencarnação. Eu não posso, como pretendente a ser espírita novato no espiritismo, chegar lá no Ceareiros do Bem, né, ter uma explicação de reencarnação e chegar no Trabalhadores de Jesus e ter uma outra explicação de reencarnação, porque isso é anticaridoso com a doutrina. A doutrina, ela é única. A doutrina não são várias, a doutrina, ela é única. A doutrina espírita, ela não está aqui para ser entendida, ela está aqui para ser compreendida tal qual ela é. A sua execução, a sua forma de execução é que se diferencia, mas os princípios, elas são os mesmos, elas são
imutáveis na acepção própria da palavra, né? E é importante que a gente preste atenção nisso. Como, por exemplo, chegar numa instituição ter um determinado tipo de trabalho e numa outra instituição ter um outro tipo de trabalho que seja estranho às ideias espíritas. Quem perde com isso? Não é a casa espírita nem aquele que está tentando chegar, mas é o próprio espiritismo. Então é muito importante que as casas, Zé Marco, tenham conhecimento do espiritismo para passá-lo à frente, tal qual ele o é. Eu fiz essa pergunta porque eu vou no Ceadeiro do Bem aqui em Cabo Frio e eu fui passar 30 dias de férias numa cidadezinha do interior da Paraíba. Aí eu tive o cuidado de entrar em contato lá com a federação e conseguir um endereço de um centro espírita lá na cidadezinha que eu fui. Passar os 30 dias e frequentei esse centro espírita durante 30 dias. Os 30 dias que eu fiquei lá. E a mesma coisa, parecia que eu estava no Ceareiro, cara. Ah, que bacana. Mesma coisa. Que bacana. Tudo igualzinho. Eu achei até legal, porque não é uniformizado, mas A doutrina, é a mesma. a forma como se passa para as pessoas, o carinho, a atenção de todos. Inclusive, eles caíram na besteira de me chamar para falar em público lá. Então, olha a importância da unificação do entendimento espírita. Você vai poder ir a qualquer instituição, você vai estar se sentindo bem. Por quê? Porque ali habita, né, os preceitos doutrinários. É importante que a interpretação, né, seja a mesma. Seja a mesma. Então, todas as casas, acho que cada um tem o seu jeito de como funciona. Mas a doutrina é a mesma, eu achei igual. Se você, por exemplo, pegar livros do Divaldo, né, os psicografados, e livros do Chico Xavier, por exemplo, você vai ver que um não contradiz o outro. Pelo contrário, são grandes complementos. Com certeza. Né? Eu achei interessante que, como é uma cidadezinha pequena, no interior mesmo da Paraíba, e tem um centro espírita, tem uma igreja católica e umas 15 igrejas evangélicas, e todos os espíritas da cidade frequentavam o centro e todos se conheciam. Todos os espíritas da cidade se conheciam. Porque é a quantidade bem menor de espíritas, né? Com certeza. E também é cidade pequena, né? Cidadezinha pequena. Muito bom. Conheci todo mundo. Bom, então, mas falando então ainda de unificação, né, das casas espíritas, por que é tão difícil, então, essa coesão de pensamentos entre as instituições espíritas? Conforme Kardec traz para a gente, Renato, em O Livro dos Espíritos, a famosa escala espírita, nós ainda habitamos um mundo de provas e expiações. E nós também já falamos aqui que o homem, ele é imperfeito. E muitas das vezes essas imperfeições, elas saltam de formas que fogem ao nosso controle. E isso, Renato, justamente vem aparecer no momento de diálogo de ideias. Essa dificuldade, ela também aparece porque nós temos irmãos, né, desencarnados, os famosos espíritos obsessores, que querem embarrear o avanço do espiritismo na Terra, querem embarrear o nosso progresso. São tempos novos, são tempos de transição. O famoso mundo regenerado chega, Renato. Então, nós precisamos prestar bastante atenção nisso quando formos dialogar entre as instituições, entre as casas. Nós temos que saber separar as pessoas de ideias. Nós somos livres para pensar o tempo todo. Só que pelo preconceito de porque você pensa diferente de mim, eu não posso ser seu amigo. São os ranços que nós trazemos de muitas encarnações anteriores equivocadas que nós tivemos. Eu queria fazer uma pergunta para você. Aqui no estado do Rio de Janeiro, a estrutura do movimento espírita. E eu queria saber se essa estrutura aqui do estado do Rio de Janeiro é idêntica a de outros estados. Não, Renato, não. Justamente porque a unificação, ela tem essa característica, conforme nós falamos. Assim como uma casa espírita não precisa ser igual a outra, uma federativa não precisa ser igual a outra. A nossa federativa, conforme nós já dissemos aqui, o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro,
é a única dentre todas as 27 que possui um sistema de colegiado, né? O que é uma proposta, vamos dizer assim, bastante interessante para um novo século, para esse mundo regenerado, que é o quê? Ao invés de termos presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário, né, nós temos uma estrutura que nós chamamos de mais uniforme, né? Os serviços, eles são separados, né, por coordenadores e vamos dizer assim, entre aspas, o poder entre todos eles é o mesmo, né? O que proporciona um sentimento de igualdade muito maior dentre todos, né? Então, o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro tem essa característica de ser um colegiado. Eu não entendi muito bem. Então, vamos lá, nós temos um centro espírita, vamos supor, lá em São Paulo. Aí nós temos em São Paulo um centro espírita com o presidente, o vice-presidente, o tesoureiro, o secretário e tal. E aqui no Rio de Janeiro, em vez do presidente, do vice, do tesoureiro, nós temos um grupo de pessoas que exercem funções. Exatamente. E elas que tomam as decisões. Exatamente. É isso? Exatamente. Então, no caso do CERV é assim. Exatamente. Então, por exemplo, nós vamos ter a coordenação de educação espírita, que trata dos assuntos, né, doutrinários espíritas, grupo de estudo, área de mediunidade, SATs, né, todas as decisões tomadas em conjunto. Exatamente, em conjunto. É uma equipe muito grande, separada em serviços. Infelizmente, né, o programa não permite que a gente aborde toda essa estrutura. Então, por exemplo... Já tem casas espíritas também que tem Já tem casas espíritas que estão adotando esse modelo porque entenderam que essa estrutura um pouco mais linear, ela favorece em determinados sentidos. Então, só para a gente completar, né, nós temos as 6 outras áreas, que seria, nós temos a coordenação de administração, né, nós temos as relações exteriores, temos o financeiro, que não podemos correr do financeiro, né, nós vamos ter também a jurídica, né, e algumas outras, né, que vão favorecer essa estrutura. Não, eu acho interessante essa forma de administrar. Ações estratégicas, que é muito importante. Eu acho interessante essa forma de administrar uma casa espírita, mas eu entendo que a figura do presidente, do vice, assim, muito melhor no caso de casas espíritas pequenas, que tem um número reduzido de frequentadores, de trabalhadores, e que um colegiado seria inviável. Perfeito. Então, dentro do no Rio de Janeiro, nós temos o colegiado nas casas espíritas. Pode-se ter o presidente ou é obrigatório ter o colegiado? Não, não é obrigatório. A casa espírita, ela é livre para ela adotar o modelo que ela desejar. Porque aí a gente tem um colegiado. Uma casa espírita tem 100, 200 pessoas trabalhando lá, ela pode escolher entre aquelas pessoas um colegiado. Exatamente. De 7, 8, 10 pessoas. E o colegiado não necessariamente precisa ter 7 pessoas, pode ter um número menor, podem ser 3 pessoas, 4 pessoas, depende do tamanho da casa espírita. Exatamente. Depende e pode da ter estrutura. o presidente em vez do colegiado. Pode ter. No caso da nossa casa, o CERV bem. Não tem nenhum problema. Porque a nossa casa é uma casa pequena, então a gente até pensou em fazer, mas achou que, na verdade, é uma casa pequena, existe presidente, no caso sou eu, estou presidente, mas a gente funciona como colegiado, porque lá todo mundo decide tudo. Mas como é uma casa pequena, nós nos reunimos, todas as pessoas da casa, os tarefeiros, a gente se reúne e decide. Inclusive, quarta-feira tem reunião, né? E quarta-feira agora vai ter uma reunião. Então, a gente já decide entre a gente mesmo. Então, a gente quase que funciona realmente como um colegiado. Né? Mas tudo é resolvido entre a gente. Tudo tem os seus prós e seus contras, Zé Marco, porque conforme nós falamos, aqui ainda é provas e expiações, nós não vamos ter perfeição em nada. Né? Então, a gente, quando vai buscar uma casa espírita, um centro espírita, você, meu irmão, que está buscando uma instituição, não vamos procurar a perfeição, porque, infelizmente, nesse mundo ainda não dá. Nós somos ainda totalmente falhos, mas nós somos livres, então, para escolher a instituição, né, que a gente vai se encaixar melhor, que a gente vai se adequar melhor. Né? Aqui, no município de Cabo Frio, são 5, Renato, é isso? São 5 aqui no município. Mas são 7. Não, só em Cabo Frio. Só em Cabo Frio, São 5. Então, são 5. Né? Se você não se sentir bem em uma, não gostar de algo, vá em outra, meu irmão. Não tem nenhum problema isso. Não existe problema com isso, né? Então, as casas espíritas são totalmente livres. E, conforme nós falamos, como não existe perfeição, vão ter sistemas de colegiados que vão funcionar muito bem, mas vão ter sistemas de colegiado que vão funcionar muito mal. Nós vamos ter sistemas presidencialistas
que vão funcionar muito bem, nós vamos ter sistemas presidencialistas que não vão funcionar tão bem assim. Ô Ciro, outro dia eu encontrei uma pessoa que me fez uma pergunta e eu vou transmitir a você a pergunta que essa pessoa me fez. O leigo, uma pessoa que desconhece a doutrina espírita, que vai conhecer a casa espírita, ela pode, é permitido a ela, ou ela pode, ela tem direito, ela faz ou não faz consultas na casa espírita? Porque a pessoa perguntou qual eram os dias de consulta lá na casa espírita. E eu fiquei entalado. Eu queria que você... Renato. O Renato? Perdão, Zé Marco, desculpa, eu tô Segunda vez que você chama de Renato aí. Você gostou foi da camisinha de tomate as dele, bolas. né? Olha lá. Enfim, vamos lá. Consulta não seria uma acepção própria, Zé Marco. Quando nós damos o termo de consulta, parece que a gente está indo se consultar com preto velho. Com todo respeito aos irmãos da Umbanda, tá? Ou com médico. Só que na casa espírita, né, espiritismo, aquele do Livro dos Espíritos, não há esse tipo de consulta a espírito. Há o que nós chamamos de atendimento fraterno, que é um acolhimento dado geralmente por dois irmãos. Você vai no local, você vai conversar com esses dois irmãos, né, vai expor o que está se passando para você. E esses dois irmãos, dentro de uma visão espírita e do Evangelho de Jesus, vão conseguir lhe dar uma orientação, mas não vão estar sobre influência de espíritos, porque o nosso entendimento de mediunidade, ele é diferente do entendimento de mediunidade das religiões africanas. Então não tem consulta a espírito na casa espírita. Consulta a espírito não tem para aquele que está chegando à casa espírita. Quando nós vamos falar de reuniões mediúnicas, é uma outra situação. outra coisa. Que já são tarefeiros, experimentados, fizeram cursos, e nós não chamaríamos de consultas, mas sim de um atendimento, porque conforme... É um atendimento aos desencarnados. fraterno aos desencarnados. Aos desencarnados, exatamente isso isso que eu ia falar. É pública essa reunião? Não. Reunião mediúnica não deve ser pública. Muito boa sua pergunta, Zé Marco, porque Kardec já falava muito sobre isso na época da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que foi o primeiro centro espírita, vamos dizer assim, organizado, né? E nós vamos poder encontrar lá no Livro dos Médiuns a sua organização. E teve uma situação que os irmãos daquela época, né, que trabalhavam ali com Kardec, queriam fazer reuniões mediúnicas públicas. E já naquela época, Kardec falava que não era próprio, que se eles quisessem fazer com um desculpismo, né, de ser para divulgar a doutrina espírita, que eles poderiam fazer, não teria problema nenhum, mas que ele estaria se afastando da presidência e da dita sociedade, ou seja, mostrando para a gente que isso não é correto, não é devido. Então, eu comecei a trabalhar hoje no Centro Espírita, iniciei hoje, conheci a doutrina espírita hoje, passei a frequentar a casa, estou me engajando. Quanto tempo eu vou ficar na casa espírita para poder ter o direito de participar e assistir e participar de uma reunião mediúnica? 6 meses, 1 mês, 1 ano, 10? Vai depender de você, vai depender do seu merecimento, do seu esforço, porque não é com 1 hora, 2 horas de estudo por semana que a gente vai aprender espiritismo. A gente tem que ler em casa, tem que buscar as palestras, os seminários, né? Sermos pessoas, pelo menos, com os sentimentos centrados. Eu não posso ser uma pessoa, por exemplo, que esteja no estado de depressão e querer para uma reunião mediúnica, porque isso vai ocasionar determinados problemas, né? Então, eu tenho que procurar primeiro me tratar, eu estar bem comigo mesmo, para depois eu poder ir tratar do outro, seja encarnado ou seja desencarnado, né? 1 ano? Eu estou insistindo. Eu não posso te precisar tempo, porque eu poderia estar sendo, Zé Marco, leviano, e não é a proposta da Casa Espírita. Nós temos os estudos, nós temos os cursos. Depende de cada um. De cada um e também de cada instituição, porque cada instituição segue uma metodologia que acredita ser mais própria aos seus trabalhos e aos seus serviços. Eu levei 1 ano e meio. Um ano e meio. Eu levei bastante tempo. Você levou quanto tempo? Estudei muito. Porque você tem que ter, acima de tudo, o seu senso crítico, né? Exato. Você achar que quando você está preparado, estudar, se preparar bem, e não achar que com 1 mês, 2 meses você está preparado, que não é por aí.
Exatamente. Eu fiz estudo sistematizado. Eu também fiz sistematizado, fiz tudo, muita 3 coisa. vezes. O meu querido amigo César Almada, né, que é um amigo nosso que está sempre assistindo nosso programa, querendo saber, né, sobre a conta, né, da contribuição. Por enquanto, seu César, continua a mesma, né, porque a poupança é do HSBC. Né? Agora o HSBC virou Bradesco, né? Mas só que ainda eu não tenho ainda o cartão novo do Bradesco com o número da conta nova, né, da poupança. Assim que tiver, eu vou passar. Mas, por enquanto, é o mesmo número, tá? Pode colocar o mesmo número que está entrando normalmente, tá? Quando tiver a conta nova, eu passo o número novo, tá ok? Nós vamos passar, então, agora rapidinho um apoio cultural para o Ciro beber uma água aqui e já volta já já. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bon. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Então nós voltamos do nosso apoio cultural. Você que queira ligar, pode ligar. Nosso telefone está aí na telinha, 2648-9008, para fazer uma pergunta para o Ciro ou para participar do nosso sorteio, que vai ser semana que vem, tá ok? Ô Ciro, fala para a gente aí, o que é CERJ e para que ela serve? A gente fala, várias vezes nós falamos aqui nesses anos todos de programa sobre CERJ. O que é CERJ? É muito interessante porque parece que o espírita gosta muito de sigla, né? Para tudo é feito uma sigla, mas isso é totalmente necessário. E muitas das vezes são tantas que às vezes a gente acaba por desconhecer. Né? O CERJ, como já foi dito aqui no início do programa, é o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Ele congrega as 704 instituições espíritas adesas. Esse, pelo menos, é o último número que eu tenho. Pode ter aumentado um pouco mais de um tempo para cá. Mas a sua principal função, conforme diz o próprio nome, conselho, é aconselhar, né? Filosoficamente falando. Então, o CERJ, ele promove o quê? Encontros, como nós vamos ter agora, 5 e 6 de novembro, o Encontro Estadual de Evangelizadores do Estado do Rio de Janeiro, lá na sua sede, que fica na Rua dos Inválidos, número 182, lá no centro do município do Rio de Janeiro. É oferecido diversos cursos, palestras, seminários. A Casa Espírita que tiver dúvida sobre o seu funcionamento, né, sobre diversas coisas, pode estar ligando para lá, está solicitando orientações, né, está solicitando cursos
e encontros na sua região, como, por exemplo, sábado, aqui no Grupo Espírita Fonte de Luz, nós tivemos o encontro do voluntariado espírita, né, que foi justamente promovido pelo Gleison, não é isso, Renato? Então, pelo Gleison, que é coordenador do SERJ, também tivemos o Bruno Lourenço, no Centro Espírita Ceareiros do Bem, né, que é o nosso coordenador de educação, né, justamente por quê? Para estar vindo aqui trazer as informações, as novidades do movimento de unificação, mensagens espíritas e muito mais, né? Ou seja, então, é um trabalho que é em conjunto, em comunhão, sempre. Já que você tocou no nome do Bruno, o nome dele? Bruno Lourenço. Lourenço, né? Isso. Tivemos uma palestra dele no Ceareiro do Bem no sábado, foi maravilhosa. Justiça e solidariedade o assunto. Muito bom. Maravilhosa. Gostei demais da palestra dele. Bruno é craque. Craque, né? Isso. Morri de inveja. Que peninha. Hã? Pois é. Agora, olha só, você começou a falar sobre siglas aí, o Renato fez uma pergunta, você falou que o movimento espírita é cheio de sigla, e tem uma sigla aí que FEB, F-E-B, não é FAB, não. Força Expedicionária Brasileira, não. Não, nem FAB, que é Força Aérea Brasileira. FEB, Isso. F-E-B. Fala aí sobre essa... Ótimo. A FEB, por incrível que pareça, é muito popular e muito conhecida não só entre os espíritas, mas também por aqueles que não são espíritas. Por quê? É a Federação Espírita Brasileira. É o órgão maior que nós vamos ter no nosso Brasil, né, relacionado a espiritismo. Assim como o SERJ congrega as 704 instituições do Estado do Rio de Janeiro, a Federação Espírita Brasileira congrega as 27 federações, que vão dar mais ou menos em torno aí de 13.500 instituições espíritas no país, né? Isso é totalmente necessário porque necessitamos de diálogos, conforme consta o controle universal do ensino dos espíritos em o Evangelho segundo o Espiritismo, para a troca de ideias, como está o nosso movimento espírita, né? Para onde temos que rumar, planos de trabalho, metas que devemos chegar, né? Então, tudo isso se faz muito importante. A FEB, né, ela dá diversas consultorias para mídias, filmes, né, justamente para que o quê? Que o espiritismo ele possa estar chegando nos 4 cantos do país. Lembrando, Zé Marco e Renato, que a FEB ela tem característica de centro espírita. Isso é muito importante falar. Em que sentido? Por exemplo, se você quiser ser um sócio colaborador da FEB, você pode ser eles chamam de sócio contribuinte, né? Você pode chegar lá, né, fazer a sua inscrição e colaborar com a FEB, né? Porque, na verdade, o órgão que vai reger, de fato, o movimento espírita brasileiro é um órgão que ele funciona dentro da FEB, chamado Conselho Federativo Nacional, o famoso CFN, que é quando as 27 federativas, os seus dirigentes, vão sentar para ter os diálogos próprios do movimento espírita brasileiro. Lembrando que grande parte das deliberações, dos documentos, não só do CFN, mas da FEB, vão estar disponíveis no site febnet.org.br e também na revista Reformador, que vamos dizer assim, é a revista do movimento espírita brasileiro. Todos aqueles que se candidatam a serem espíritas ou querem ser espíritas deveriam conhecer a revista Reformador, né, que é lançado mensalmente. Só uma informação. Lá na FEB, em Brasília, né? Isso, perfeito. A FEB fica em Brasília. Tem no temos, Rio também. Tem no, no Rio, na verdade, funciona uma sede histórica, Que foi a primeira. né, aqui, que né? foi a primeira, né? Inclusive teve até a ajuda de Dr. Bezerra de Menezes nesse processo de fundação, né? Mas quando a capital do país foi para Brasília, né? Também se entendeu a necessidade também da federativa, né? Ir para lá também. Agora, eu queria entender como é que funciona a escolha dos dirigentes da FEB em Brasília. Como é que funciona? O cara... como é que funciona? Aquele ali é tipo capitania hereditária, o cara fica lá a vida mesma toda? Coisa, tipo centro espírita. É a mesma coisa que o centro espírita, né? Os seus sócios se reúnem e fazem a votação. Sim. É eleição. Sim, mas não é o cara presidente. daqui do Rio de Janeiro concorrendo com o cara do Parado, faz uma eleição, não? Não, São eles lá mesmo. São eles lá mesmo que frequentam a sede da FEB,
né? Ou seja, é como se eles fossem ali os frequentadores, os tarefeiros da FEB. Não seria uma injustiça com relação aos outros estados? Não, porque para isso nós temos o CFN, conforme eu falei aqui, conselho. que é esse órgão que funciona dentro da FEB, que abriga a FEB, que daí sim, né, o organizador do Conselho Federativo Nacional, né, ele é um participante de uma das 27 federativas do país. Ah, porque eu pensei... Na verdade, é o conselho que Exato. reúne todas as Eu federativas. pensei que o presidente Exatamente. da FEB, na minha santa ignorância, fazia assim, pegava os presidentes de centros de federações, se reuniam e elegiam entre eles um representante lá da... Complica porque é outro estado. Pode né? até ser que isso venha a ocorrer, mas não necessariamente, Zé Marcos. Porque Então- se algum presidente for daqui, por exemplo, mora aqui no Rio de Janeiro, como é que ele vai lá para Brasília? Não tem como. Não, pô, nada Exatamente. mais justo, o Renato agora, presidente do Centro Espírita Não. Cereiro do Bem, aí é presidente da federação daqui do Rio de Janeiro, aí quer ser presidente da FEB, não pode. Nós não podemos... Poder eu posso, só se eu me mudar para Brasília e participar do Nós não da podemos FEB. esquecer, Zé Marco, né, conforme está na questão 459 do Livro dos Espíritos, qual o grau de influência que os espíritos vão exercer, né? Eles nos respondem, então, que essa influência ela é muito maior do que se pode imaginar, né? Que eis que frequentemente são eles que nos dirigem. Então, num processo de votação, os espíritos estão ali, intuindo quem tem que ser o novo presidente da FEB, por exemplo, ou do Conselho Federativo Nacional, ou mesmo da Casa Espírita. Nós não podemos esquecer nunca disso. Ciro, agora vamos uma pergunta aqui. O que é o controle universal, né, do ensino dos espíritos e, ao mesmo tempo, como esse controle se relaciona com o movimento espírita? É uma pergunta muito, muito bacana, Renato, porque o que acontece com o livro O Evangelho segundo o Espiritismo? Nós constantemente temos por hábito, quando vamos iniciar a sua leitura, nós vamos diretamente para o capítulo 1, né? As 3 revelações, quando na verdade deveríamos começar pelo prefácio. Né? Então, se nós pulamos direto para o capítulo 1, nós vamos perder a parte que fala sobre o controle universal do ensino dos espíritos, né? Que resumidamente quer dizer, quando, né, uma certa quantidade de espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados, né, em pontos diferentes dizem uma mesma coisa, é porque possivelmente aquilo seja uma verdade, né? E foi justamente por esse processo que Kardec compilou, né, as 1019 questões, ou 1018 se prefiram, eu não gosto muito dessa polêmica, né? O Livro dos Espíritos, ele construiu exatamente dessa forma. E o movimento espírita e suas diretrizes é realizado dessa mesma forma. Então, por exemplo, agora no final de semana, nós vamos ter o Encontro Estadual de Evangelizadores, com a Sandra Borba, né? Nós vamos ter palestra, seminário, mas nós vamos ter um momento, né, que vão ser realizados, né, pequenos grupos e que ali vão ter discussões, vão ter diálogos, cada um colocando seu ponto de vista. Isso é reunido, é compilado, né, e é levado, né, para a federativa, né, para o SERJ, né, e quando há o encontro da nossa regional, que é a Regional Sul, porque o Brasil também é dividido em 4 regiões, para facilitar, né, então esse material ele é levado também para os outros estados, né, onde cada um compara com os seus materiais e assim, né, o espiritismo ele é construído. É o mesmo processo que Kardec fazia, né, só que Kardec era sozinho. Graças a Deus o espiritismo cresceu, né, então hoje, né, nós com diversos irmãos de diversos estados, a gente faz dessa forma, né, reunindo os materiais, nos conhecendo, dialogando, ouvindo a todos os irmãos, o que é muito importante. Porque, veja bem, às vezes tem uma experiência que o Centro Espírita Ceareiros do Bem está realizando que está sendo muito frutífera. Às vezes, uma outra instituição está fazendo algo similar. Vamos juntar as duas e estudar e colocar para frente, porque pode ser de ajuda a outras instituições. Ô Ciro, você falou que os centros espíritas são filiados às federações. Tá, mas tem algum problema se alguma instituição não quero ser independente, viu? Não quero ser filiada à federação? Não existe problema, não existe problema nenhum. Nós, inclusive, temos, né, como muitos sabem, o Centro Espírita Leon Denis, né, que opta por não fazer a adesão, né, ao movimento de unificação que nós chamamos, e mesmo
Assim, eles participam dos nossos eventos, a gente participa dos eventos deles. Não tem problema nenhum nisso. Agora, nós entendemos que é importante estarmos juntos e congregados, porque foi uma solicitação do próprio doutor Bezerra de Menezes para a gente, Zé Marco. Tá? Às vezes, o que ocorre é essa dificuldade do diálogo de ideias que nós falamos aqui no início, que o Renato me perguntou. Porque ainda é um mundo ainda de provas e expiações. É difícil. Às vezes eu quero que o meu achismo, a minha ideia, o meu entendimento é que seja colocado à frente. Né? A gente não consegue respeitar a opinião alheia. Né? Se fosse Jesus, o que Jesus faria? Cabe a nós nos perguntar o que Jesus faria. Né? Com certeza. Então, por que o frequentador precisa conhecer isso tudo aí? Para quê? E não só os dirigentes. Por que todo mundo tem que saber toda essa parte aí burocrática? Claro. Renato, eu não chamaria de parte burocrática, Renato, porque... Ou a estrutura de funcionamento. Exatamente. Eu enxergo isso muito da seguinte forma. Como que eu vou entrar em algo que eu não sei como funciona, como aquilo se processa? Então, é importante, né, mesmo aquele que está iniciando, saber que o que a casa espírita está executando ali não é algo acaso, não é algo tirado da cabeça de ninguém, né, que os dirigentes ou coordenadores que estão ali, né, eles estão ali embasados pelo controle universal do ensino dos espíritos, pelas instruções da federativa, pelas instruções dos livros. Isso vai trazer o quê? Segurança, Renato, para mim, enquanto frequentador da casa espírita. Entendimento, né? E graças a Deus, hoje cada vez mais as pessoas, mesmo aquele iniciante, o neófito ou o leigo, se assim prefiram chamar, tem se interessado cada vez mais pelo movimento de unificação, principalmente graças a Deus pela FEB, que também tem uma editora de livros, né, que são os livros mais comumente lidos e mais populares que nós vemos. Nesse movimento de unificação, Chico Xavier, Divaldo, Raul Teixeira, tem contribuído com isso? Sempre, sempre. Ao longo de muitos anos, como, por exemplo, né, nas reuniões do Conselho Federativo Nacional, que nós já abordamos aqui, nós temos a presença sempre de Raul Teixeira, de Divaldo Pereira Franco, né, dando as suas opiniões, as suas contribuições. Chico Xavier, enquanto encarnado, também fazia parte. Dona Ivone Pereira também fazia parte, porque são médiuns, né, que estavam à frente do tempo planetário, né, são pessoas que se despiram de muitas coisas, missionários, né, vamos admitir, têm um conhecimento, sim, eram inspirados pelos amigos da luz, então contribuíram. Estavam lá, né? Muitos ainda estão. Temos também Dona Sueli Caldas Schubert também, que é uma grande mente, né? Uma pessoa realmente iluminada, que também está sempre lá levando a palavra, dirigindo, orientando. Né? E o movimento federativo abraça as obras de todos esses companheiros. Né? Então, por isso, muito importante a contribuição deles justamente para o movimento de unificação, principalmente nas obras espíritas. E às vezes, Zé Marco, eu até fico muito triste, porque nós somos fluminenses ou cariocas e não absorvemos os pratas da casa, que quem são? Dona Ivone Pereira do Amaral, que era de Niterói, lê-se muito pouco hoje, se estuda muito pouco hoje, né? E os livros também de José Raul Teixeira, né? Através do seu mentor Camilo, Francisco de Paula Vitor, Teresa de Brito, que são livros maravilhosos que o nosso movimento estadual, aí por uma falha dos homens, não por uma falha de federativa nem nada disso, que até incentiva, não busca o recurso doutrinário nessas obras. Eu tive, já tocamos no assunto, no nome do Chico Xavier, 400 e tantos livros, né? Parece-me, se eu não estiver enganado, 412 obras, né? Não repetidas, que nós chamamos, que não são compilações enquanto vida. Depois disso, depois que desencarnou, ele já exatamente. Saíram muitas compilações, entrevistas, biografias, causos e etc. Eu vi uma reportagem a respeito desses livros do Chico Xavier, que se ele tivesse ficado com o dinheiro da venda desses livros, ele estaria bilionário
Com certeza. E se ele também tivesse ficado com os direitos autorais, ou seja, como sendo autor dessas obras, ele seria um dos maiores literários do mundo. Verdade. Muito mais do que, por exemplo, um Paulo Coelho, um Castro Alves. É verdade. Com certeza. Nós temos visto, Ciro, um enxame, né, de livros que são jogados dia a dia, toda hora aí nas livrarias, dizendo-se livros espíritas. Nós sabemos que vender livro espírita é um filão bom, que vende, né, porque as pessoas se interessam por essa área, pelo lado espiritual dos espíritos, para conhecer a vida espiritual. E a gente sabe que tem muitos livros aí que estão sendo jogados aí na mídia, aí, nas livrarias, como sendo espíritas. Mas a Casa dos Espíritas, acho que também tem, né, a sua biblioteca e tem a sua livraria. Nas Casas Espíritas existe um índice de livros que não são doutrinários, que são proibidos, para que as casas, que as pessoas possam se orientar, para que não ocorra isso aí, de irem livros para as casas espíritas que não são doutrinários, que isso é um problema seríssimo na doutrina espírita. Renato, eu enxergo o famoso índex proibitivo como uma propaganda Né? a essas obras. Né? Basta que enxerguemos ao longo dos séculos com o próprio livro dos Espíritos. A igreja falou, não leiam. Todo mundo foi buscar para ler. É verdade. Ler. Então, eu não vejo a solução para isso termos um índex proibitivo. Eu vejo como solução para isso, Renato, conhecer as obras de Allan Kardec. Porque eu conhecendo as obras de Allan Kardec, eu perfeitamente vou bater o olho numa obra e vou ver que ela não é espírita. Um exemplo, né? Tem um livro há um certo tempo atrás, esse irmão já até passou para o outro plano, que o título do livro era exatamente A Droga do Meu Parente. Um livro vendido como espírita, de um espírita. Então, quer dizer, somente pelo título você já vê que é um livro que ele não corresponde ao que Jesus nos ensinou, o amor. Então, eu vou adotar esse livro na minha casa espírita, eu vou pegar esse livro para ler. O examinar de tudo e retende o bem que Paulo fala é uma situação muito mais profunda que não cabe a gente abordar aqui hoje. A gente precisa estar atento a isso, porque o próprio Cristo falou, né, separai o quê? O joio do trigo. É verdade. Né? Não vamos absorver Acho que joio. as casas espíritas deveriam ter, pelo menos, alguns trabalhadores, orientados. Que pegassem esses livros e lessem esses livros antes de ir para ser colocado na livraria para vender, na biblioteca, né, para poder pegar, para fazer uma No seleção. CERJ tem esse trabalho. A casa espírita que não pode ainda, né, ter uma equipe para E isso, consultar. o que ela pode fazer? Ela pode ir na livraria do CERJ, vai lá, tem uma livraria, né, Isso, e- que vende. E aí vão orientar nesse Exatamente, sentido. vai lá e vê o que está sendo vendido na livraria de lá e compra. Né? Porque na federativa você só vai comprar livros doutrinários que tem um corpo que faz esse trabalho. É interessante essa pergunta do Renato, porque eu estava na casa espírita um tempo atrás, conversando com uma amiga, e eu peguei um livro da biblioteca e disse, este livro não é espírita, ele não deveria estar aqui. Aí a moça do meu lado falou assim, ele não é espírita, mas foi o primeiro livro que eu li e me emocionei tanto que me tornei espírita. Olha só, ela leu um livro que não era espírita, porque tem certas coisas ali que são antidoutrinárias, e ela disse que se emocionou tanto com aquele livro e acabou indo para a doutrina espírita, através de um livro que não era espírita, porque tem coisas ali. É difícil a gente colocar excluir Mas isso não quer dizer que tem que ter na casa espírita. Exatamente. É uma coisa, outra coisa é outra coisa é outra Exatamente. coisa. Não tem Você nada pode a ver. se emocionar com qualquer coisa, mas não é a obrigação da casa A casa espírita espírita por essa não obra. pode, Ter essa obra lá Pode. só porque alguém se emocionou ou entrou para o Porque centro isso aí, a espírita por gente causa sabe que dela. existe mil caminhos que a pessoa precisa se despertar para alguma coisa e chegou até ela, de uma outra maneira. Mas não através da casa espírita. Exato. A casa espírita tem as suas obras básicas e que tem que ter realmente
esse controle, tem que ter, as casas, tem que tomar muito cuidado, não pegar qualquer livro, Agora, botar o que a na gente biblioteca, vê, porque o que a é gente complicado. vê de livro antidoutrinário por aí, se dizendo livros espíritas, e pior que muita gente compra achando que é livro espírita, né? Ah, isso tem um monte aí. E eu vou fazer uso de uma frase do nosso querido José Raul Teixeira, de um vídeo que está viralizado na internet dele, muito bom, que ele diz: a casa espírita que vende livro ruim é porque é uma casa espírita ruim. Ok? É verdade. Sim, certeza. Então nós estamos falando daqui do índex proibitivo para os livros. E para os palestrantes também? Existe? Não vamos fazer índex proibitivo de palestrante, mas o critério adotado tem que ser o mesmo. Eu creio que um cadastro de palestrante, Renato, para facilitar, né, pelo Conselho Espírita de Unificação, né, conforme a coordenação conclamou lá no seminário do César Braga Said, eu vi como uma ideia bastante palpável, né, bastante produtiva, até mesmo para quê? Para facilitar as instituições, quando quer buscar um palestrante, recorrer o palestrante. Agora, nesse sentido, a casa ela tem que ser autodidata para saber também separar o joio do trigo, porque tem muito palestrante bom, mas que ele chega na tribuna espírita, ele faz o quê? Faz uma abordagem totalmente científica. É uma boa palestra de ciência, mas não é uma boa palestra de espiritismo. Então a gente precisa prestar bastante atenção nisso, né? Porque cada coisa tem o seu lugar, cada coisa é necessária no seu lugar, né? Há muito tempo atrás, já antes do Renato ser presidente do centro, a gente discutiu sobre os palestrantes e a gente chegou a um consenso no sentido de 4 reuniões públicas por mês, toda quinta-feira lá, né? A gente colocar uma com o pessoal da casa, para poder ir treinando o pessoal. Muita gente que hoje, que é da nossa casa, que faz palestras em outras instituições, começou lá, dentro da nossa casa, obreiro lá, vou usar essa palavra, obreiro lá da instituição. Ceareiro. Tarefeiro. Tarefeiro, né? Ceareiro. Porque quem está nos assistindo, a gente fala tarefeiro, a pessoa não sabe o que é, né? Mas na Casa Espírita a gente fala o tarefeiro da Casa Espírita, né? Então a gente colocava 4 semanas, uma era o tarefeiro da casa que ia fazer. Então ficava mais fácil para um tarefeiro iniciar o seu processo de trabalho De treinamento, né? Junto da instituição, que ali está todo mundo que conhece ele e não vai colocar na cova do leão e para a instituição. Como tudo, Zé Marco, nós temos que ter aptidão para fazer palestra. Ah, sim. Não é qualquer um que, infelizmente, tem essa aptidão. Assim como não é qualquer um que vai ter aptidão para o quê? Para evangelizar. Não é qualquer um que vai ter aptidão para dirigir uma casa espírita. Não é qualquer um que vai ter uma aptidão para aplicar um passe. Por que não? Né? Cada um de nós temos características diferentes. Porque, às vezes, a gente fala assim, mas eu queria ser tanto palestrante porque eu acho tão bonito. Mas, às vezes, ela não veio nessa encarnação para fazer isso. Também é uma atitude muito nobre varrer o chão da casa espírita. E às vezes a gente esquece disso. É verdade. Servir lá o copinho de água fluidificada. Tudo isso é muito importante. Não existe um trabalho que seja mais meritório do que o outro na casa espírita. Todos são importantes. Todos são importantes. E eu estou tentando descobrir até hoje qual é a minha aptidão dentro da casa espírita. Está em grupo de estudo? Hã? Você está em grupo de estudo? Agora não, mas então, já fui no grupo de estudo. Corre para grupo de estudo. Olha, rapaz, só o S já fui 4 vezes. Vai a quinta. Vou ter que sair a quinta. Eu já decorei tudo. Vai a quinta vez. Agora, me diz uma coisa. O que é orientação ao centro espírita? A gente ouve muito falar sobre isso. Muito bom. Esse é um manual, né, que vocês podem estar fazendo o download gratuitamente no site da Federação Espírita Brasileira. Né? Ele é de domínio público, ele pode ser feito o download, impresso, compartilhado. Ele é vendido, encadernado, para quem quiser, né? Ele é um documento fruto das reuniões do CFN, que a gente abordou aqui, Conselho Federativo Nacional, que foi a troca de experiências entre as federativas. Gente, aqui eu tenho que resumir bem, tá? Mas lá no introdutório do livro tem todo o histórico direitinho, né? Que durante muitos anos foram reuniões que foram feitas para se montar
esse documento com o quê? Com as melhores experiências das casas espíritas do país, o que estava dando certo, né? Se juntou e se compilou esse material maravilhoso que nós temos hoje, né, de orientação sobre o que é uma casa espírita, para que ela serve, que tipo de serviço que ela pode ter, né? Nós temos duas edições, nós temos a edição de 1980, que foi a primeira que saiu, né, e depois foi sendo revisada, atualizada. Em 2006 saiu a última edição que nós tivemos. É muito importante o leigo, aquele que está chegando na casa espírita, conhecer esse manual. E digo mais, aquilo que é feito dentro da casa espírita e não está naquele material, dificilmente será considerado espiritismo. Com certeza. Eu tenho esse livrinho e realmente aí tem toda a orientação de como funciona, né? Como funcionar uma casa espírita. Aí tem todas as orientações. Isso aí. É muito legal esse livrinho. Isso aí. Agora me diz aí, quais são os cursos de capacitação que a CERJ oferece para a gente? A gente já até abordou aqui um pouquinho, mas nós tivemos, por exemplo, no mês passado, né, o encontro de coordenadores de grupo de estudo do estado do Rio de Janeiro, né, dialogando, debatendo novas ideias, textos que são doutrinários e não são doutrinários fizeram parte, né, tivemos, né, há 2 semanas atrás, o primeiro, olha que progresso, Renato, primeiro encontro estadual espírita de surdos e mudos, Renato. Que beleza, na federativa. Isso é importantíssimo. Vamos ter aí agora o de evangelizadores, ano que vem vamos ter o de atendimento espiritual, né, e constantemente está sempre tendo, basta que entremos lá no site cerj.org.br. Também está para vir aí, creio que para o ano que vem, o Congresso Espírita Jovem, né, da Juventude, ou seja, uma reunião dos jovens do Estado. Para 2018, nós vamos ter o Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro, né, se eu não estiver equivocado, o 5º Congresso, abordando os 150 anos do livro A Gênese, né? Então, quer dizer, a federativa está aí. A Comerge, muito bem lembrado, Renato. A Comerge é um evento federativo que ocorre os 4 dias do Carnaval todo ano, né? Que são divididos em polos, né? Comerge, confraternização das mocidades espíritas do estado do Rio de Janeiro, que é um evento, né, provido e promovido pelo CERJ, né? Enquanto o Renato estiver na Comerge, na cozinha, eu não vou lá. Agora eu não estou mais na cantina. Renato fica na cantina, rapaz. Agora eu fico da cantina. Na cozinha lá, agora é o Rogério. Rogério e Rogéria. Rogéria. É dupla sertaneja? Rosana também, então a galera boa. Pessoal, a Rosana é a esposa do Renato? Esposa do pessoal Renato. que cozinha bem, pessoal da... tem a Neuza, tem um grupo bacana lá. Tem uma O galera Renato bacana trabalhou lá. um tempão na cozinha lá da Comerge, eu me recusava a ir pra Comerge. Então você já pode ir, já não é mais desculpa. Não pode reclamar mais, né? Exatamente. Não tem mais desculpa, tá? Não tem Aquele menino, meu Deus do céu, o esposo da... Marcelão não tem ido mais. Não. Marcelão já tem muito tempo. Mas ele foi um tempão lá, né? Foi. Muitos anos. Durante muitos anos. Mas tem muitos anos também que ele não vai mais. Olívia, né? Olívia. Esposo da Olívia. Bom, nós estamos já faltando 11 minutos, mas nós temos que falar agora. Nós conversamos tudo sobre Casa Espírita, Federação, entendemos tudo como funciona a Casa Espírita, né? Mas eu pergunto, onde é que Jesus ficou nisso tudo? Agora, eu gostaria que você falasse agora bastante, com calma. Você tem 11 minutos para falar sobre Jesus. Ok. Renato, Jesus, essa figura doce, meiga, em que o seu maior sacrifício não foi ter ido para a cruz. O seu maior sacrifício foi ter encarnado entre nós, depois de ter sido um espírito de quinta grandeza, né? Esse ser de luz plena, governador da terra, tão comumente confundido com Deus nas outras doutrinas. Quando é dito no livro de Gênesis, né, que façamos o homem à nossa imagem e semelhança, é o próprio Cristo ali trazendo todas as direções para os 72 ministros, né, estarem ali, vamos dizer assim, montando, entre aspas, a nossa querida e amada terra. Jesus fica aí, Renato, o tempo todo, em qualquer diálogo, em qualquer discussão,
termos a serenidade, sermos sábios como Jesus, né? Conhecer, realmente ver Jesus é muito mais do que apenas Jesus, como algumas traduções. Muitas das vezes, quando formos dialogar com o companheiro, sentar para conversar, pôr Jesus no nosso coração, lembrando quão imperfeito nós somos ainda, lembrando também que ele deixou um grande exemplo para a gente, que foi Paulo de Tarso, que já ajudou lá nos tempos do cristianismo redivivo a resolver as questões de unificação do próprio cristianismo lá na querida Casa do Caminho, que a gente vai poder ver tão bem isso lá no livro Paulo e Estevão, porque já se tinha problemas. Pedro e Tiago não conseguiam chegar a uma conclusão em torno se era de direito ou não da nova doutrina do cristianismo, né, manter algumas tradições judaicas, como o caso da circuncisão. Então, já naquela época, já se tinha dificuldade em unificar o cristianismo. Não vamos pensar que seria também fácil em unificar o espiritismo. Tem o escritor do livro Revolução Espírita, o nosso querido Paulo, esqueci o sobrenome dele, mas ele tem uma frase muito interessante que ele diz: o espiritismo, ele ainda está na sua Idade Média. Como o cristianismo também passou pela sua Idade Média, lá com as cruzadas e tantas guerras. Mas, acima de tudo, quando a gente coloca Jesus no coração, é ter positivismo, é termos alegria de que quando a dificuldade vem, a gente prosseguir e seguir em frente como Paulo fez. Mesmo quando somos criticados, quando temos os dedos apontados, é respeitar o tempo daquele irmão. É muitas das vezes, Renato, saber silenciar, coisa que a gente ainda não sabe, e muito mais do que silenciar a boca, como diz nosso querido Raul Teixeira, silenciar a mente. Porque nós somos energia e quando pensamos negativo, plasmamos aquilo para outra pessoa. Jogamos esses dardos, Renato, a outra pessoa. Verdade. Então, meus irmãos, quando colocamos Jesus sempre, antes de eu adentrar aqui para fazer o programa, fiz a minha oração, fiz a minha prece, levei o meu pensamento, que possamos fazer isso em todos os momentos, em todas as reuniões espíritas, sejam elas para resolver questões burocráticas, doutrinárias, ou mesmo reuniões comuns, como grupos de estudo, mediunidade, palestra pública. Vamos lembrar de ler o Evangelho de Jesus, ler e estudar, porque muitas das vezes a gente só conhece o Evangelho de Jesus de ler pedacinho 20 minutos por semana no Evangelho do Lar, ou nem isso muitas das vezes. Precisamos conhecer este ser que foi Jesus. Não colocar Jesus como um ser de amor piegas, Renato, porque muitas das vezes Jesus, ele soube dizer sim e ele soube dizer não. No momento preciso, ele vira para o centurião e fala: covarde, por que me bates? Em outro momento, ele diz: vós sois como o sepulcro caiado, serpentes, raça de víboras. Às vezes a gente para pensar na nossa pequenez. Nossa, mas Jesus falou isso? Falou com todo amor no coração, porque Jesus é um irmão pedagógico, educador também. Né? Não é desse amor piegas, que é o amor que a gente ainda conhece no Provas e Expiações. É um amor de um espírito de quinta grandeza. A gente fala muito nas curas de Jesus, Renato, mas quantas pessoas Jesus não curou e que disse: para esta classe de espírito apenas jejum e oração, Renato? Então nós precisamos conhecer essa figura, imergir nos seus estudos, no seu evangelho, porque o espiritismo, ele é cristão na sua simples e mais pura essência. Não existe espiritismo cristão, porque não existe espiritismo sem Jesus. O espiritismo, ele é cristão já na sua essência. Ser cristão não é um adjetivo de espiritismo. Ser espírita é ser cristão. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade e dizer muito obrigado, muita paz a todos. Ok, meu amigo. Foi muito bom. Bate-papo legal, bacana, que as pessoas, principalmente as pessoas que, até mesmo que frequentam a casa espírita, né, que não conheciam toda essa, como funciona, né? Porque a gente acha que a casa espírita ela surgiu ali do nada, que cada casa espírita faz o que quer,
né? Mas tem uma orientação muito bacana, muito legal. Ou seja, está tudo aí, né? Nós sabemos que tudo isso que nós falamos aqui, que você falou, existe hoje a internet, né? O que pode dar toda essa orientação. É só entrar no site, né, do CERJ, cerj.org.br. ou se quiser da FEB, do CFN, todas essas orientações estão lá no site dessas instituições espíritas. Então você consegue ter essas informações para você se aprofundar mais, né? Porque casas espíritas, você fundar uma casa espírita, tem que obedecer certos critérios, tem que saber como funciona. Alguém gosta de fazer algo de qualquer jeito? Creio eu que não, né, Renato? Todos nós gostamos de fazer as coisas, né, da forma correta, certinha, né? Então tudo tem né, tudo certinho, tem tudo preparado para que a gente possa, né? Porque as casas espíritas, elas estão aí para frutificar e crescer mais, né? Vir outras casas espíritas, né? Hoje aqui em Cabo Frio, nós temos 5, né? Mas daqui a pouco vai ter a 6ª, a 7ª, a 8ª, e assim que é a doutrina espírita, né? Que os espíritos nos orientam. Ter várias casas espíritas em várias localidades, né? Levando esse evangelho, o evangelho de Jesus, que é importante para você. Não é necessário ter casas espíritas enormes, com muita gente. Temos que ter várias casas nos pontos, nos locais necessários para levar a mensagem do Cristo, né, da doutrina espírita. Não é isso? Exato. Então nós vamos... Você quer dar sua palavra final, se despedir? Já se despediu? Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade do trabalho. Gostaria de deixar no ar, se fosse possível, o nosso endereço de e-mail, para quem quiser dialogar, conversar com a gente. É Ciro, CY, tá? ciroespírita@gmail.com, ou pode estar me procurando lá no Facebook para a gente dialogar, bater um papo bacana, porque é impossível, né, em 1h20 a gente conseguir abordar um universo que seja tão amplo. Porque acho que quem quiser dialogar sobre qualquer coisa, sobre qualquer tema, pode nos procurar sobre qualquer um desses meios. Você falou que nós temos em Cabo Frio 5 casas espíritas, eu acho que são mais, cara. Tem mais, tem mais. Tem mais, eu tô teimando, eu falei no início do programa que eram 7. Nós tínhamos Trabalhadores, Fonte de Luz, Ceareiro do Bem, René Peça, Amor e Caridade, Leon Denis e o segundo distrito. O segundo distrito também tem, a Seja lá também. Ou seja, então nós temos 7. Tá certo. É isso aí. 7 casas espíritas. É porque a Seja, na verdade, ela é do 44 seu agora. Ela mudou, né? Ela mas mudou ela mudou pertencia de a Cabo Frio. Agora já... Sim, mas é a cidade de Cabo Frio. Sim, exato. Tamoios. Então nós temos 7 casas espíritas em Cabo Frio. Com certeza. Então, Tem o Inácio Bittencourt também em Unamar. Lembrei agora. 8. 8. é verdade, com certeza. Mas isso aí, ou seja, as casas vão se formando, né? Vão criando novas casas, né? Enquanto isso aí, vamos... Novos braços. E a Casa Mãe, Trabalhador de Jesus, quantos anos? 92, né? 93 anos. É um ancião já, né? Com certeza. Então, meus irmãos, meus amigos, nós estamos já no finalzinho mesmo, falta um minutinho para terminar nosso programa. Que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz. Semana que vem nós vamos receber meu querido amigo Edmundo, falando sobre o mandamento maior. Vai pensando aí qual é o mandamento maior, né, que Jesus falou para todos nós. Então, semana que vem com ele, e uma semana maravilhosa, de muita paz, de muita alegria, para que a gente possa estar aqui de volta semana que vem com mais um programa Espírito de Mil. Até lá, um obrigado e um beijo no coração.